Reunião por reforma de São Januário, Vasco eliminado no NBB e Álvaro Pacheco chegando essa semana ao Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais agora aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Roda a vinheta! Vamos começar falando da derrota do Vasco, R10 Score Vasco da Gama, na verdade, né? Vamos começar falando da derrota do Vasco ontem em São Januário. O Vasco está eliminado dos playoffs da NBB, infelizmente, eliminado. Eram 5 jogos, o Vasco ganhou 2 e perdeu 2. Então, esse jogo seria o decisivo. Infelizmente, o R10 Score Vasco da Gama foi eliminado do NBB. Falando agora de uma informação que surgiu ontem, do jornalista Matheus Gilbert, que em caso de não aporte, de não ser aportado o último valor da Vasco SAF de aproximadamente 300 milhões de reais, o Vasco poderia se manter mesmo sem um aporte até o final do ano. Informação dele que o Vasco poderia se manter mesmo sem um aporte, se caso o aporte atrase ou não chegue ao Vasco SAF. A notícia de hoje é que o Álvaro Pacheco, uma das notícias de hoje, que o Álvaro Pacheco está se despedindo do Vitória de Guimarães. Ele não gostou como a sua demissão foi conduzida pela presidência do Vitória de Guimarães e ele antecipou até mesmo a sua vinda ao Brasil. Deve chegar essa semana, lembrando que é uma informação que recebemos da imprensa internacional, da imprensa de Portugal, que ele deve chegar essa semana ao Vasco da Gama. Não se está confirmado se ele vai treinar o time contra o Flamengo, até porque o jogo já é sábado. Então, hoje já é quarta-feira e eu não tenho informação de que ele vai treinar o time para o jogo contra o Flamengo. Inclusive, tenho até uma informação também em relação ao Rafael Paiva. Rafael Paiva, técnico da base, continuará treinando o time até que ele até que ele assuma o comando técnico da equipe. Ele que não tem preparador físico, e isso indica que Diego Pereira pode ficar no Vasco da Gama. O próprio Diego Pereira tem vontade de ficar no Vasco da Gama, depende muito mais do Vasco querer que ele fique, do Álvaro Pacheco aceitar ou não a sua permanência no Vasco da Gama. Falando agora do projeto de reforma de São Januário, estou aqui com meu caderninho aqui, com tudo que eu passo para vocês, está tudo anotado aqui. Então, a capacidade após a reforma do estádio de São Januário, conhecido como Caldeirão também, a capacidade poderá chegar a quase 48 mil lugares. Lembrando que esse projeto de reforma, hoje acontece a primeira reunião na Câmara dos Deputados. São 3 reuniões para poder definir o potencial construtivo, que é nada mais nada menos da reforma de São Januário. Então, hoje acontece a primeira reunião, as próximas 2 reuniões acontecerão em datas marcadas que ainda não foram definidas, e o estádio poderá ter até 48 mil lugares. Lembrando que você não consegue se mexer na fachada histórica, então a fachada histórica não será modificada de nenhuma maneira, até porque é patrimônio histórico do Vasco da Gama e da Unesco também. Essas foram as notícias que eu trouxe para vocês aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe o seu comentário abaixo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações. Aqui estão todas as redes sociais. E é isso, até a próxima. Fui!